com vocês. Dê seu like, se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol e ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando vocês. Materiais a serem utilizados hoje. Proposta de hoje, casaco de tricô. Olha, deixa eu falar com vocês. Para fazer esse casaco, eu vou estar fazendo 3 vídeos, tá? Eu tô dividindo em 3 partes. A primeira é a parte das costas com a parte da frente. O segundo vídeo, tá? Como fazer manga e como fazer a costura da manga também. Já o terceiro vídeo será para fazer as casinhas de botões e também fazer a gola do casaco. Iniciarei o casaco começando pela parte das costas. Inicio fazendo um pequeno nó, dou uma puxadinha, pego a agulha de número 4,5 e coloco dentro desse nó. Com a mão esquerda faço um círculo, passo a lã em volta da agulha, depois dentro do ponto aí eu posso soltar. Construirei mais um ponto, faço um círculo, coloco a agulha, passo a lã em volta dessa agulha, depois dentro do ponto eu solto. Para fazer as costas desse casaco, colocarei 90 pontos na agulha. Por isso eu vou pedir que vocês acompanhem agora o passo a passo de como colocar os pontos na agulha. Enquanto isso, eu vou dar alguns recados muito importantes para o crescimento do canal, pois assim eu acredito que vai chegar a muitas pessoas que desejam aprender a fazer o tricô e também pensam em criar uma renda extra. Inicio falando com você que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol. Venha fazer parte também desse grupo de aprendizado. E também ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando vocês. Vocês sintam-se à vontade também para fazer os comentários de vocês, tá? Colocando sugestões e também colocando as dificuldades que possam existir. Assim que eu for recebendo os comentários de vocês, eu vou respondendo. Eu fico no aguardo. E o quarto passo, curta e compartilhe. Desde já eu quero agradecer a cada um. Muito obrigada. Após ter dado os recados aqui, muito importante para o canal, colocarei os 90 pontos. Aí eu retorno para falar com vocês. Pronto, já coloquei os 90 pontos na agulha. Eu vou amarrar aqui para os pontos ficarem mais firmes e não soltarem da agulha. Passo seguinte, construir 10 carreiras em pontos de barras. O primeiro ponto, eu pego um ponto em tricô sem fazer. Em seguida, passo a lã para trás e já começo a fazer um ponto e meia. Agora eu passo a lã para frente e faço um ponto em tricô. Passo a lã para trás do trabalho e faço um ponto e meia. Passo a lã para frente do trabalho, faço um ponto em tricô. Estou indicando acima um vídeo que já está publicado no canal, que tem como tema como fazer pontos de barras. Farei essa sequência até me restar o último ponto dessa carreira, que é o ponto em borda. Aí eu volto a falar com vocês. Pronto, cheguei no ponto de borda. Este ponto eu vou fazer um ponto de tricô. Na carreira do avesso, eu pego um ponto em tricô sem fazer, que é o ponto em borda. Em seguida, já inicio fazendo os pontos de barra. Basta acompanhar os pontos como eles se apresentam. Indicarei acima um vídeo que já está publicado no canal, que tem como tema ponto e meia. Vai facilitar muito também no aprendizado de vocês, tá bom? Para saber qual é o ponto em tricô e qual é o ponto de meia. E assim continuarei até completar as 10 carreiras em pontos de barra. Aí eu volto para falar com vocês. Pronto, já terminei as 10 carreiras em pontos de barras. Agora, antes de eu passar o ponto, deixa eu dar uma dica para vocês, tá? Eu vou estar mudando de agulha. Eu usarei agora a agulha de número 5. O primeiro ponto eu pego sem fazer. Em seguida, eu vou iniciar fazendo o ponto em tricô. A parte das costas será feita em toda de ponto de tricô.
Continuarei com a sequência fazendo ponto de tricô até chegar no último ponto, que é o ponto em borda. Eu farei um ponto de tricô. Também eu vou fazer o seguinte, o primeiro ponto, eu pego ele sem fazer. Basta passar esse primeiro ponto para a agulha, tá? Em seguida, eu já vou iniciar fazendo ponto de tricô. Como eu estou trabalhando com ponto em tricô, deixa eu passar para vocês. Não tem o direito ou o avesso do trabalho, porque os dois lados são iguais, tá bom? Então, vamos continuar aqui fazendo ponto de tricô. Agora eu vou passar o próximo passo para vocês. Após as 10 carreiras em ponto de barras, tricotarei em ponto de tricô até completar 65 centímetros. Pronto, eu já tricotei a parte das costas, foram tricotados 65 centímetros. Precisarei de 3 fios de lã, 2 cor-de-rosa e uma cor preta. As divisões das costas se dará da seguinte maneira. Tenho 90 pontos na agulha. Eu vou precisar chegar até 45 pontos, que é a metade do trabalho. Pronto, eu já tenho os 45 pontos, vou utilizar uma agulha de fazer crochê, vou puxar o pontinho aqui. Primeiro momento eu vou usar a lã cor preta. Confirmando os outros 45 pontos. Agora eu vou trabalhar com a primeira parte, é do ponto da lã preta para frente. Nesta parte também eu vou dividir ao meio. Eu tenho 45 pontos, então vai funcionar da seguinte forma. Contarei 22 pontos, em seguida eu vou utilizar um dos fios cor-de-rosa. Me acompanhe aqui, olha. Pronto, já tenho os 22 pontos. Vou fazer o mesmo processo. Com a agulha de crochê, eu vou puxar o fio rosa e faço um pontinho aqui. Pronto. Agora, eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Após a lã preta, eu vou contar 23 pontos. Aí, eu vou fazer a marcação. Pronto, agora eu vou fazer o mesmo processo com a agulha de crochê, vou pegar um pontinho e vou passar o fio cor-de-rosa. Me acompanhe. Após o fio rosa, eu tenho 22 pontos. Em seguida, tricotarei 22 pontos em tricô. Primeiro ponto, eu pego um ponto em tricô sem fazer, é só passar para a agulha. Agora é só tricotar 21 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, totalizando 22 pontos antes da lã cor-de-rosa. Em seguida, arrematarei 46 pontos entre os fios da lã rosa. Inicio fazendo 2 pontos em tricô. 1, 2. Em seguida, passo o primeiro ponto sobre o segundo. Tricotarei mais um ponto em tricô. Volto a passar o primeiro ponto sobre o segundo.
Faço mais um ponto. Pego o primeiro, passo sobre o segundo ponto. Cada vez que eu tenho 2 pontos em tricô, eu passo o primeiro ponto sobre o segundo. Me resta somente um. E assim repetirei a sequência até eu arrematar os 46 pontos que eu mencionei. Cheguei nos 23 pontos iniciais. Olha o fio da lã preta. Já tenho os primeiros 23 pontos arrematados. Farei o mesmo processo com os 23 pontos seguintes. Olha a lã preta aqui, totalizando os 46 pontos. Pronto, agora terminei os 46 pontos arrematados. E os demais 22 pontos que ficaram na agulha de tricô pertencem ao segundo ombro. Tricotarei os 22 pontos em tricô até o final desta carreira. Próximo passo, arrematar os 22 pontos. Inicio fazendo 2 pontos em tricô. Em seguida, passo o primeiro ponto sobre o segundo. Farei mais um ponto em tricô. Novamente, pego o primeiro, passo sobre o segundo. E assim eu farei até me restar o último ponto. Aí eu volto para falar com vocês. Pronto, cheguei no último ponto. Corto o pedaço de lã. E agora eu vou passar dentro desse último ponto. Mas antes eu vou fazer uma carreira em ponto de tricô, tá bom? Então vem cá, eu pego um pedacinho de fio aqui. Dou uma puxadinha. Em seguida vou dar um nó para não soltar esse ponto. E já passo a fazer os 22 pontos em tricô.
Este ombro é a segunda carreira, por quê? Quando eu iniciei fazendo os 22 pontos, eu tricotei, tudo bem? Em seguida, eu arrematei os 46 pontos. Então, agora, quando eu retorno para pegar esse trabalho novamente, essa parte melhor, então o que acontece? Eu tenho que fazer mais uma carreira em ponto de tricô. Então, vamos lá, já tô chegando no final dela. Viro o trabalho e vou fazer o processo dos arremates agora. Vou arrematar os 22 pontos. Inicio fazendo 2 pontos em tricô. Logo após, passo o primeiro ponto sobre o segundo, faço um novo ponto e essa sequência eu estarei repetindo até chegar no último ponto. Aí eu volto a falar com vocês. Meus amores, o mesmo processo. Vou cortar o pedaço da lã e vou passar dentro do último ponto. Olha aqui. Eu faço para não soltar os pontos, tá bom? E dou uma puxadinha. Como eu já terminei a parte das costas, eu vou deixar guardado e agora eu vou fazer a parte da frente do lado direito do casaco. Iniciarei colocando 45 pontos na agulha de número 4,5. Coloco a agulha dentro desse nó, dou uma puxadinha. Com a mão esquerda faço um círculo, coloco a agulha, pego a lã, passo em volta da agulha, passo dentro do ponto, aí eu solto. Mais uma vez, com a mão esquerda faço um círculo, coloco a agulha, pego a lã, passo em volta da agulha, depois dentro do ponto, aí eu posso soltar. Pronto, eu coloquei os 45 pontos. Vou amarrar aqui. E agora eu vou iniciar fazendo ponto de barras. Eu pego o primeiro ponto sem fazer, em seguida já começo a fazer o ponto em meia. Volto para fazer um ponto em tricô. Novamente um ponto em meia. Tricotarei por 10 carreiras, aí eu volto para falar com vocês. Pronto, já terminei as 10 carreiras em ponto de barra. Agora eu vou trocar de agulha, vou para número 5. O primeiro ponto eu pego ele sem fazer, em seguida já começo a fazer ponto de tricô. Para fazer o ponto areia, eu vou precisar somente de 2 carreiras. Cheguei no final da primeira carreira. Agora eu vou iniciar fazendo ponto de barra 1 por 1, tá bom? Olha, pego um ponto sem fazer em tricô e já inicio fazendo ponto de meia. Passo a lã para frente e faço um ponto em tricô. Volto com a lã para atrás, faço um ponto em meia. E assim darei sequência no ponto de barra 1 por 1, sendo um ponto e meia e um ponto em tricô. Um ponto de meia, volto para um ponto em tricô, faço um ponto em meia, volto para um ponto em tricô, novamente um ponto em meia, volto para um ponto em tricô, um ponto de meia. Farei essa sequência até o final da carreira. Um ponto e meia e volto para um ponto em tricô. Quando eu tiver esse fio da lã aqui, eu farei em ponto de tricô. E no avesso eu faço ponto de barra 1 por 1.
Já tricotei esse pedacinho aqui, olha, que é o ponto areia. Então agora eu vou continuar com o processo, com as duas carreiras, até completar 50 centímetros. Aí eu retorno para falar com vocês e passar o próximo passo. Aí eu vou medir, vou colocar perto dessa agulha, tá? E vou chegar até antes da barra. 50 centímetros. Iniciarei com as diminuições para o decote do casaco. O arremate deste lado, tá? Eu vou vir aqui no final, vou contar 22 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, tá? Até esse espaço que eu vou pôr aqui, olha, dessa lã pra cá, vai ser a parte do ombro. Então, deixa eu marcar aqui, ó, pra vocês puderem entender. Como eu tenho 45 pontos, se eu deixei 22 daqui, me restam 23. Eu vou arrematar 13 pontos deste lado, faço 2 pontos em tricô. Dois pontos eu tirei, faço mais um ponto, passo sobre esse aqui, dá 3 pontos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quero mostrar o espaço dos pontos que eu já arrematei. Próximo passo, farei 2 carreiras do ponto de areia. Tricotarei as 2 carreiras, aí eu retorno para dar continuidade ao trabalho. Pronto, eu já terminei as 2 carreiras, agora eu vou fazer os arremates. Vou pegar esses 2 pontos juntos. Farei apenas um ponto em tricô. E assim eu continuo fazendo o ponto areia por mais 2 carreiras. Aí eu retorno para falar com vocês novamente. Farei mais uma diminuição. Pego 2 pontos juntos em tricô e faço somente um. Em seguida, tricotarei mais 2 carreiras. Mais 2 pontos. 1, 2. Faço somente um, tá? E assim eu continuarei tirando até restar somente 22 pontos deste lado, que é a parte do ombro. Aí eu volto para falar com vocês. Pronto, eu diminuí até ficar 22 pontos. Agora eu vou iniciar fazendo os arremates. Tenho 2 pontos em tricô, passo o primeiro sobre o segundo. Farei mais um ponto, passo o primeiro ponto sobre o segundo. Novamente, faço mais um pontinho, passo o primeiro sobre o segundo. E assim eu vou estar fazendo essa sequência até me restar o único ponto. Aí eu volto para dar as coordenadas para vocês. Como eu fiquei com o único ponto, eu vou cortar um pedaço da lã para passar dentro desse ponto. Agora eu farei a outra parte do lado esquerdo, acompanhando o ponto de areia até 50 centímetros. Aí eu volto para falar com vocês. Já tricotei os 50 centímetros. Olha aqui, ó. Eu tô medindo aqui, deu o mesmo tamanho da parte direita. Agora eu vou iniciar fazendo os arremates também para o decote. Só que para fazer o decote, eu vou fazer do avesso do trabalho, tá? Porque quando eu virar, ó, o decote vai dar certinho. Já inicio arrematando 13 pontos. Me acompanhem. Faço o primeiro ponto em meia, mais outro ponto em meia, passo o primeiro sobre o segundo, faço mais um ponto, primeiro ponto eu passo sobre o segundo, e assim eu vou fazer essa sequência até completar 13 pontos.
Pronto, já estou terminando de arrematar os 13 pontos. Eu quero mostrar o espaço já do decote. Farei igual a parte do lado direito. Eu vou deixar os 22 pontos finais, que é a parte do ombro. A cada 2 carreiras eu vou arrematar um ponto, totalizando os 10 pontos, tá bom? Então vamos lá. Já tricotei as 2 carreiras. Olha, vou pegar 2 pontos juntos aqui, vou fazer só um. Já é uma diminuição. E assim eu vou continuar, como eu falei, a cada 2 carreiras eu continuo tirando os pontos, tá bom? E assim que eu tiver os 22 pontos, é só arrematá-los. Em seguida eu volto para falar sobre o próximo passo. E assim, dando continuidade, eu farei a costura. Eu vou estar unindo as partes dos ombros. E com o pedaço de lã que eu já deixei aqui, eu já posso iniciar fazendo a costura. A costura é sempre feita na última e na penúltima carreira. Olha aqui, dá pra ver direitinho? Agora eu vou pro outro lado, eu pego 2 fios. Olha aqui. Dou uma puxadinha. Em seguida, eu pego 2 fios também do ponto areia. Novamente, eu pego 2 fiozinhos. Para auxiliar vocês neste momento da costura, eu vou estar indicando um vídeo que já está publicado no canal, que tem como tema como fazer costura invisível. E cada vez que eu vou fazendo a costura, eu vou ajeitando para o ombro não ficar torto, tá bom? Pego deste lado 2 fios. Vou para o lado que tem o ponto areia, também pego 2 fios. E assim eu vou fazendo a costura. E em seguida costurarei o outro ombro.